tarde, eu sou o Bob de Souza, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais uma live do canal Mais Conasems. Estamos ao vivo pelo YouTube e hoje vamos abordar mais um tema de alta relevância para a saúde pública do Brasil inteiro. As arboviroses, especialmente a dengue, ameaçam o nosso verão. Números coletados pelo Ministério da Saúde indicam o avanço dos casos de dengue em várias regiões do país. Vamos discutir, a partir de agora, o que podemos fazer para tentar evitar o agravamento da dengue no Brasil. Presentes em nosso estúdio de Brasília, a diretora do Conasems, Cristiane Pantaleão. Também temos a coordenadora de arboviroses do Ministério da Saúde, Lívia Frutuoso. Temos também Luiz Cláudio, que é o presidente da Federação Nacional dos Agentes Comunitários de Combate a Endemias, e também Hilda Angélica Correia, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e também dos Agentes de Combate a Endemias. Boa tarde a todos, a todas, muito obrigado pela participação e eu gostaria que vocês fizessem uma saudação inicial para nós continuarmos daqui a pouquinho. Temos várias perguntas, muita gente quer saber detalhes desse combate ao dengue neste verão. Boa tarde a todos. É uma satisfação a gente estar aqui com convidados como a Lívia, Luiz Cláudio e Hilda. Vocês estão vendo a integração do Ministério da Saúde junto com a gestão, trabalhadores do Sistema Único de Saúde, né? O nosso propósito hoje é fazer uma mobilização nacional junto aos trabalhadores de saúde, mas principalmente junto à comunidade, porque a gente sabe que o combate à dengue se faz com a união de todos. Todos somos responsáveis pelo combate à dengue. Então, agradecer aí e estamos à disposição. Obrigado. Lívia? Boa tarde. Em nome do Ministério da Saúde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, com os representantes dos agentes, com o Conasems e com todos os que estão nos assistindo nessa live. Você trouxe bons números para nós, né? Trouxe números preocupantes, mas a gente ainda está em tempo de... Daqui a pouquinho a gente vai para eles. De agir. Olá, boa tarde. Eu sou o Luiz Cláudio da Saúde, presidente da FENASSE, Federação Nacional dos Agentes de Saúde e Agentes de Endemias. Boa tarde, doutora Cris, doutora Lívia. Boa tarde, Hilda Angélica. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, em especial os nossos agentes de saúde e agentes de endemias de todo o Brasil. E Bob, boa tarde para você também. Obrigado pela presença, Luiz. Hilda. Boa tarde a todos, né? Saudar aqui os companheiros que iremos nessa tarde ter uma conversa tão importante com todos os trabalhadores, com todos os gestores, enfim, numa luta que de fato precisa, né, da união de todos. Eu sou Hilda Angélica Correia, estou presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias e honrada em participar dessa live tão importante para o nosso país. Obrigado, Lívia. Hilda, vamos lá, Lívia. Você trouxe números para nós que nos sugerem um cuidado a partir de agora, né? Sim, esse ano foi um ano complicado para as arboviroses. Nós tivemos um aumento da transmissão de dengue em todo o país, inclusive em períodos não esperados de inverno. Tivemos 1.600.000 casos, tivemos uma redução de chikungunya quando comparado ao mesmo período do ano passado, mas tivemos uma circulação importante em áreas novas e também tivemos bastante notificação de Zika. Então foi um ano bem complicado. Você tem assim alguns dados numéricos que possam embasar o número de casos? Mais de 1 milhão de casos em 2023, é mais ou menos isso? Sim, 1.600.000 casos prováveis de dengue. Tivemos mais de 1.000 óbitos confirmados. O ano passado já foi um ano com bastante óbito confirmado. Quando a gente calcula a taxa de letalidade, que é o número de óbitos em relação ao número de casos, houve uma discreta redução. O que não nos anima, porque são vidas perdidas, então a gente também tem que trabalhar um pouco melhor as questões de manejo clínico, acesso, organização dos serviços. Tivemos uma redução de chikungunya, tivemos aproximadamente 149.000 casos esse ano. Foi uma redução bem expressiva em relação ao ano passado, porém o vírus circulou em áreas novas. Então isso significa que a gente ainda tem bastante suscetível e que a vigilância não pode baixar a guarda, por assim dizer. E em relação ao Zika, nós também tivemos um discreto aumento em relação ao ano passado,
mas ainda com poucos casos confirmados laboratorialmente. Eu falei aqui na abertura sobre um impacto regional no país inteiro. Quais seriam as regiões que apresentam o maior risco de um surto epidêmico? Se a gente olhar para o que aconteceu até agora, nós tivemos uma transmissão bem importante no Centro-Oeste, no Sul, no Sudeste e também no Acre e em Rondônia, né? Foram estados da região Norte que também tiveram aumento. Em termos de previsão para o próximo ano, a gente sempre trabalha com alguma modelagem, alguma expectativa. E para a gente ter uma transmissão de dengue, de zika ou de chikungunya, é um conjunto de variáveis, então essas modelagens elas podem acertar ou errar, né? Mas a gente prevê, de acordo com as modelagens do Infodengue, que a gente pode ter sim um novo ano com uma importante transmissão. Então o momento de agir é agora mesmo. Cristiane, como que a participação ativa da comunidade pode ajudar os agentes de saúde a mitigar os efeitos de um surto endêmico ou epidêmico? A gente sabe que a maioria dos locais onde a gente encontra água parada e a larva do mosquito é dentro do domicílio. Muita gente até comenta assim, mas o terreno vazio tem que limpar, mas tem as pessoas que estão acondicionando material reciclável lá que é o problema, ou então, é a piscina abandonada. E é lógico que são problemas também em locais onde a gente, até na maioria dos municípios, a gente coloca como pontos estratégicos para a gente estar avaliando, mas a mais de 80% até, em alguns municípios, até ultrapassa 90% dos locais onde está a água parada e tem a larva do mosquito é dentro do domicílio. Então, que local? É bebedouro de água de animais, principalmente, porque as pessoas, elas esquecem que tem que ser lavado com bucha e sabão toda semana, então só troca a água de passarinho, né, de cachorro, gato, e tem que ser lavado com bucha e sabão. Telhado, calhas entupidas. Muitas vezes as pessoas esperam um agente de endemias fazer a visita, que ele geralmente faz aí num ciclo a cada 2, 3 meses, dependendo do local. A gente não consegue com que o agente consiga cumprir o ciclo em menos tempo que isso. Então, o agente ele faz essa vistoria, mas como realmente momento de orientação, ou o próprio agente comunitário, ele visita uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, dependendo do grau de risco, porque famílias com maior risco, maior vulnerabilidade, com problemas maiores de saúde, são visitadas com maior frequência. As famílias com menos vulnerabilidade são visitadas com menos frequência. E a atribuição do agente comunitário, e aí o do Luiz Cláudio vão falar isso melhor do que eu depois, é orientar, mas quem tem que cuidar da casa é o dono da casa, né? Então, quem tem que olhar a calha, quem tem que olhar, lavar bebedouro de animal, não deixar o prato embaixo do vaso. Eu sempre digo, eu tenho plantas em casa, e eu sempre digo assim, não há necessidade de deixar o prato embaixo do vaso de planta, né? A gente aguando a planta semanalmente, ela consegue sobreviver, né? Lixo principalmente, lonas, porque tem gente que coloca o material no quintal e deixa a lona por cima e aí chove, né? Esquece de tirar a água da lona, pneus para o lado de fora. Então, os locais que mais a gente encontra são esses. Então, sem a comunidade fazer a sua parte, que é 15 minutos por semana, olhar o quintal e olhar os locais que podem ter água parada, é impossível a saúde, ou o meio ambiente, ou o setor de limpeza urbana dar conta, porque muitas vezes a comunidade coloca a responsabilidade no setor público, nos trabalhadores de saúde, não é, né? Então, é por isso que a gente precisa de uma mobilização geral. O que a gente pede, assim, né, sempre para os gestores? Conversarem com pastor de igreja, padre, porque são atores, líderes, que sempre estão conversando com a comunidade, tem um acesso bom com a comunidade. A maioria das igrejas consegue realmente fazer uma boa orientação e ter uma boa articulação com a comunidade. Também comércio, então donos de loja, mercado, fazer uma mobilização junto aos funcionários, clubes de serviço, a gente tem sempre Rotary, Lions, né? É importante que faça
a dengue seja pauta permanente, né, desses locais onde envolve a comunidade. Escolas, né, a integração da educação com a saúde, de tornar pauta permanente a orientação de dengue nas escolas é fundamental, até porque se eu aprendo desde criança que a gente precisa... o que a gente tem que fazer para evitar a dengue, é muito mais fácil eu, como adulto, fazer isso com frequência, né? Então, entrou na creche, né? Está lá com meses e já é importante levar, aproveitar, se aproxima do pai, leva alguma orientação para casa, né? Também mobilização, e o que a gente sempre fala também, fazer uma orientação. Quando a gente avalia os locais onde mais a gente encontra água parada, dependendo do bairro, tem um local mais frequente, dependendo do bairro é outro. Então, é importante que a gente deixe a comunidade sabendo dos dados técnicos, igual quantos casos positivos está tendo por bairro, quais os locais onde mais a gente está encontrando larva naquele bairro, como que precisa ser a mobilização. Um mural, por exemplo, com a atualização desses dados pode ser uma boa alternativa, né? Com certeza. Então, estratégias de transparência dos dados, das informações, porque muitas vezes os trabalhadores de saúde levantam os dados, então notifica as pessoas, encontram larva, estão fazendo bloqueio, mas não comunica a comunidade sobre esses dados. Então, os dados precisam virar informação. A gente sempre fala, o Conasems, a saúde é quem mais produz dados e quem menos gera informação. E somos nós, gestores, trabalhadores da saúde, os responsáveis em gerar essa informação. E isso tem que ser atualizado, porque toda semana a gente tem casos novos notificados, tem locais que a gente está encontrando larva, está fazendo bloqueio. Então, isso tem que ser passado para as igrejas, escolas, comércio em geral, de maneira, com uma rotina para que todo mundo tenha conhecimento. Eu já volto com você. Luiz, que dificuldade o agente de combate a endemias tem enfrentado, especialmente deve enfrentar agora, neste verão? E eu quero apenas acrescentar, o trabalho está sendo integrado, né? Bacana isso. O curso mostrou que a integração, a amostra de ontem, né, que nós vimos, ficou muito legal. Que tipo de dificuldade vocês ainda encontram? Bem, os agentes de combate às endemias, agora numa parceria, num reforço com os agentes comunitários de saúde, né, isso está sendo muito bacana na área, né? O curso técnico provou isso e a Mostra Nacional ontem também. Essas experiências são exitosas e estão dando certo, tá? Todavia, a nossa maior dificuldade sempre foi, como a doutora Cris falou, a população. É inadmissível que na mesma casa que um agente fez a visita, quando ele retorna 2 meses depois, ele encontra os mesmos problemas ou talvez mais problemas. E é feita a conscientização. É dito para aquele morador, para aquela moradora, o que deve ser feito e o que não deve deixar lá para a proliferação do mosquito Aedes. Mas é mesmo que nada. Então, assim, além dessa situação, tem também uma outra situação que são as recusas. Até pela questão da segurança, né, uma questão de uma insegurança da população por conta da violência no nosso país, existem muitas recusas. As pessoas não querem deixar os agentes adentrar a casa para fazer o serviço, tá? Claro, é importante dizer que isso já diminuiu muito, mas ainda tem um número significativo e isso prejudica demais um trabalho num quarteirão. Porque se o agente trabalha toda aquela casa naquele quarteirão e naquele quarteirão tem duas, 3 recusas e naquela recusa ali tem um mosquito, tem a proliferação do mosquito e se for positivo, levou por terra todo o trabalho do agente comunitário de saúde e do agente de combate às endemias. Então, além dessa situação, tem também outras que a gente precisa ver a questão do material, que o agente precisa ter seu material completo, né? Então, isso dificulta muito. Eu considero isso até porque os agentes repassam isso para a gente, enquanto entidade representativa, da dificuldade que temos. E eu, né, que sou também um agente,
trabalhei de endemia, já trabalhei nas casas, já enfrentei esse tipo de resistência, tá? Então, muitas das vezes você tem que ter um diálogo muito persistente e resistente para que você convencer aquela pessoa, não só te receber, como também adotar os procedimentos corretos. Então, a população, enquanto ela não se conscientizar de verdade, nós vamos enfrentarmos esses problemas. Perfeito. Hilda, como que o agente comunitário de saúde agora, trabalhando integrado ao agente de combate a endemias, tem agido nesses meses durante o curso e pós-curso? E qual é a sua expectativa agora para esse verão, que parece que o surto vai aumentar? Com certeza. É importante a gente ressaltar o curso técnico, né? Enfatizar a integração dos dois profissionais. O agente comunitário de saúde, ele trabalha muito mais a informação e a educação, e os companheiros agentes de combate às endemias mais no tratamento da larva, enfim. Mas essa integração, ela veio fortalecer essas ações, né? Hoje nós temos 2 educadores em saúde, né, fazendo esse trabalho de conscientização. Isso é muito importante porque mudar hábitos, conscientizar, não é fácil. Então, a grande dificuldade, o Luiz Cláudio pontuou muito bem, a resistência das famílias em ter o cuidado, porque de fato a gente leva a orientação, mas quem vai fazer o cuidado em si é o próprio cidadão, o dono da casa, a dona da casa. Então, essa integração ela veio fortalecer o nosso trabalho. Os agentes comunitários de saúde, eles trabalham já a dengue durante todo o ano, porém, quando se aproxima o verão, a preocupação redobra, porque chuva e sol, e isso faz com que o ambiente fique muito mais propício ao Aedes, né? E a gente tem isso como uma missão, se preocupa bastante, traz a orientação para a gente fortalecer cada vez mais a nossa fala dentro do domicílio, os nossos cuidados, os nossos olhares que passam a ser mais minuciosos, né? Não simplesmente levar a informação, mas enquanto está aqui dialogando com a dona de casa que nos recebe, passar um olhar criterioso dentro do ambiente da casa, no quintal, né? E trazer ali a atenção daquela família, daquele dono da casa, daquela dona de casa, que é preciso redobrar os cuidados. Então, esse é o nosso trabalho, e nós estamos aqui fortalecendo, junto com o CONASEMS, junto com o Ministério da Saúde, né, essa empreitada, né, para que a gente, de fato, não tenha o que a gente prevê que possa ter. Informação, mudança de hábito é o importante nesse momento. Obrigado, Hilda. Olívia, nós temos uma diferença de expectativa em relação ao verão. Você mencionou algumas regiões que podem atingir o nível epidêmico. Há outros estados que não devem atingir esse nível epidêmico, talvez endêmico, e há outros que terão um nível mais alto e outros um nível mais baixo. Por que essa diferença? Bom, primeiro a gente precisa lembrar que o nosso país ele é continental. Então nós temos mudanças de diferenças de clima, de pluviosidade, nós temos uma sazonalidade diferente conforme regiões do país, então isso pode afetar. Além disso, para a gente ter uma epidemia, e falando aqui só sobre dengue, a gente precisa ter um conjunto de variáveis. Então, a gente está com todas as condições climáticas favoráveis. Esse aumento que a gente viu no Brasil esse ano não aconteceu só no Brasil, né? Nós tivemos vários alertas da OPAS e da OMS em razão do El Niño. Nós tivemos um aumento de transmissão em vários países da região das Américas e também da Europa. Então, áreas que antes não registravam casos de dengue passaram a ter dengue. Então, é uma mudança global nesse comportamento, muito afetada por condições climáticas. E aí a mesma situação vai se repetir aqui no país, que é também quase que um continente. Então, a gente precisa ter pessoas suscetíveis, a gente precisa ter essa abundância de vetor. As altas temperaturas favorecem a eclosão mais rápida dos ovos, favorece um período de incubação mais curto no vetor, para ele passar a transmitir a doença, e a fêmea vai fazer mais repassos sanguíneos e com isso mais postura de ovos. E a gente ainda tem aí 2 sorotipos que voltaram a circular esse ano. Eles já circularam de forma muito sutil, digamos assim, em alguns
períodos, mas a gente tem visto a inversão da presença do sorotipo DEN3, por exemplo, já em Roraima. Isso pode ser um anúncio que pode acontecer também em outras unidades da federação. E uma reemergência também do sorotipo DEN4. Então, são 2 sorotipos que há bastante tempo não circulam. Isso faz com que a gente tenha uma população de suscetíveis muito grande e que a gente, se não fizermos ações muito efetivas agora para minimizar esse risco, a gente pode ter uma grande transmissão no próximo ano e uma situação inédita que seriam 3 anos consecutivos com alta transmissão. Uau, perigoso. Perigoso. Cristiane, acabamos de ouvir aí falar sobre a grande diversidade que é o país, um país continente, né? Um país muito grande, muitas diferenças. Que tipo de estratégia comum você avalia que os municípios devem tomar para combater o mosquito? A Lívia, até explicando, vai deixando a gente até mais preocupado, né? Eu estou realmente bem preocupada, eu falo como representante do CONASEMES com esse próximo ano. Eu sou do Paraná e eu estou vivendo isso. Lá as chuvas estão intensas e o calor intenso. Está muito rápido, está tudo muito rápido. Assim, a transmissão do mosquito, a produção de mosquito, assim, de novos mosquitos, é uma coisa que eu estou assustada com a rapidez da evolução da epidemia de dengue nos municípios. Então, é importante que a gente tenha noção do do estrago que um mosquito só pode fazer. Quando você vai olhar, uma mosquita, ela dura geralmente, a Lívia até vai poder falar melhor do que eu, sobre isso, mas ela dura geralmente uma média de 30 a 35 dias, né? Mas ela consegue colocar mais de 600, 700 ovos, dependendo se ela consegue encontrar locais propícios para isso. Então, olha o estrago que um mosquito só pode fazer, né? E ele dá conta de percorrer, de voar num raio grande, que é o raio que a gente faz o bloqueio, geralmente quando tem um caso suspeito ou positivo de dengue naquele local. Então, a gente roda 9 quarteirões em volta do local onde tem um caso suspeito ou positivo para fazer o bloqueio, porque é o raio que o mosquito pode voar. Então, se um mosquito faz esse estrago, já pensou, né, vários deles. Então, isso tem que ser discutido nas reuniões de CIR, que é nos espaços de instância regional. Tem que trazer trabalhadores da atenção básica e da vigilância para a discussão. Não dá para trabalhar desintegrado, né? Muitas vezes fazem capacitação de dengue só para agentes de endemias. Não pode, tem que trazer todos os trabalhadores para fazer a capacitação, todos os gestores, tem que mobilizar depois a comunidade, chamar Conselho Municipal de Saúde, levar essa capacitação para as igrejas, né, onde eu coloquei anteriormente. A comunidade, ela tem que ter conhecimento do que o mosquito faz, como ele se reproduz, né, o perigo que ele pode causar, né? Então, essas informações, elas têm que ser discutidas a nível regional com o apoio do Estado, porque muitas vezes a gente precisa do apoio das secretarias estaduais de saúde para ajudar a orientar as questões técnicas, produzir ferramentas para a gente conseguir visualizar como é que está na região, até porque numa região tem situações em que os municípios são muito próximos um do outro, então eu estou tendo epidemia e um tipo de vírus no município, logo eu vou ter numa região inteira. Então, eu tenho que ser solidário, né? Eu tenho que trazer todo mundo para dentro desses momentos de discussão. Não adianta só capacitar a equipe de endemias, tem que trazer e tem que colocar isso em debate, sem contar que isso também tem que ser pauta permanente das CIBs, das Comissões Intergestoras Bipartite. E além de ser pauta permanente para mostrar dados e colocar como que está avançando nas regiões e os tipos de vírus, né, e tudo mais, para que a gente consiga passar isso para a comunidade, é importante ter uma comunicação forte na mídia. Então, e as secretarias estaduais têm um potencial de comunicação muito maior. Então, a dengue tem que estar o tempo todo na mídia, tem que fazer parte, né, para que realmente a população se atenta. Tem um dado sobre isso, Cris, me desculpe cortar, Sim, claro. que é baratíssimo. Eu vi isso muito lá no Maranhão, no interior do estado, que é o carro de som. Sim. É uma mídia relativamente barata. Tinha gente com bicicleta com som, carroça com som. Isso. E passando o recado. Foi muito legal você trazer essa fala, Bob, porque eu ia até comentar isso.
esses espaços têm que ser também espaços de troca de experiência. O que o município fez que deu certo? Né? A gente tem projetos de formação de crianças para agentes de combate à dengue que dá certo. Então, por que não copiar? Então, por que não passar isso para o outro município? Ou então você trouxe essa experiência. Então, esses espaços de discussão regional também tem que ser espaços para troca de experiência, para a gente mostrar o que tem de exitoso no país, que inclusive foi o que a gente fez essa semana na mostra de experiências exitosas do curso Saúde com a gente, é o que a gente faz na mostra Brasil Aqui Tem SUS, é o que a gente mostra nos webdocs. Então, o CONASEMS está o tempo todo divulgando experiências exitosas e dentre elas com relação ao combate à dengue para isso, porque o que é bom tem que ser copiado, tem que ser disseminado, né? Porque se já deu certo, a chance de dar certo em outros locais, claro que respeitando a diversidade, a cultura, né? É importante isso, mas é grande, então é isso. Luiz e Hilda, na experiência de vocês lá na rua, o contato com os agentes, que tipo de campanha que eles vivenciam lá? Que eles ouvem nos municípios, nos territórios? Eles usam o quê? Carro de som, panfleto, balão, o que além de rádio e televisão, lógico. Bem, vez por outra tem algumas campanhas que são realizadas, tá? Não, elas não são constantes, tá? Que deveria ser, né? Para trabalhar melhor essa conscientização, né? Então, essas campanhas, de vez em quando, existem, né? De vez em quando? Principalmente a questão de mutirão, quando junta todos os agentes que vão para uma área que está positiva e juntam, fazem o mutirão e vão para lá fazer esse trabalho, tá? Mas trazendo aqui uma questão dos agentes, lá da ponta, tá? O que os agentes reclamam para a gente enquanto representantes? É exatamente sobre essa questão que eles se sentem impotentes diante de situações que eles acompanham no dia a dia, tá? E nós acreditamos que o poder público, tá, poderia ter uma medida mais enérgica nessa situação, porque nós não podemos ficar trabalhando dessa forma, tentando conscientizar, passa ano, sai ano, você tenta conscientizar e fica a mesma coisa, talvez até pior, está aí os índices aqui. Então, assim, nós acreditamos, enquanto trabalhadores, agentes de saúde e agentes de combate às endemias que estão lá na ponta, que deveria ter algo, né, em relação a esse morador, tá, que é costumeiro não colaborar com o combate à arbovirose. Tá? Eu posso citar um exemplo aqui do cinto de segurança de um carro. Quando passou a ser obrigatório, que passou a ter multa, todo mundo usa. Todo mundo usa. Tá? Então, não sei qual seria a medida, a maneira, tem que ser uma coisa legal, no campo legal, não estou pedindo nada de legalidade aqui, sim, mas eu acredito, né, que isso é os agentes que colocam para a gente, tá, que deveria ter medidas, né, em relação a essas pessoas, tá, costumeiras, que continuam não colaborando, continuam dificultando o combate, e aí eles ajudam a proliferação do mosquito. Tá? Então, essas pessoas são os verdadeiros inimigos aí, do combate ao mosquito Aedes aegypti para a proliferação. Obrigado, Luiz. Hilda, qual é a sua opinião sobre essas campanhas? O Luiz já foi bastante claro aqui em relação à dificuldade, mas eu queria ouvir também a sua opinião a respeito disso. Tá, é porque a gente tem várias realidades, né? Nós estamos falando de um Brasil enorme, né? Em algumas partes do Brasil, essas campanhas são pontuais, mas nós temos outros municípios, né, onde as gestões têm um olhar mais criterioso e efetivo para essas questões, onde essas atividades elas acontecem de forma mais rotineira. E quando isso acontece, a integração dos dois profissionais, né, o planejamento das ações nesse sentido para evitar chegar a essa situação dos números elevados em determinadas regiões e determinados estados, a gente percebe a efetividade disso. Os números não são tão altos. Então, essa integração que agora, a partir do curso, eu acredito que vai ser expansivo para todo o Brasil, ela vai, com certeza, trazer resultados muito positivos. Os agentes de saúde, nós temos exemplos que, quando trabalham em conjunto e a gente faz, por exemplo, uma palestra numa escola, a gente capacita o aluno, por exemplo, uma experiência linda que a gente tem lá no estado do Ceará, que é o ACE Mirim. A gente faz a capacitação
com os alunos, diploma eles, e eles saem com essa responsabilidade e chegam em casa com a responsabilidade de visitar a sua própria casa, o seu quintal, o seu entorno. A gente consegue. Isso são experiências que dão certo e que a gente só precisa, junto com o CONASEMES, trazer essas experiências e colocá-las em prática em todos os lugares. Se deu certo em algum lugar, vai dar certo em todos os lugares. Então, é muito importante essa questão. A palestra, que isso é frequente, é uma atividade nossa, fazer a palestra mensal, conjunta, Agente Saúde e Agente Combate às Endemias. A gente tem feito isso em vários territórios e a gente vê o resultado positivo, né? A visita em loco dos dois profissionais, enquanto o agente comunitário de saúde está conversando com a mãezinha dentro do lar, o agente de combate às endemias está fazendo a visitação ali naquele quintal, no entorno. Então, isso são experiências que dão certo, só precisam ser efetivas em todos os lugares. E eu acredito que essa parceria, Ministério da Saúde, CONASEMES, as representações, vai surtir um efeito muito positivo. Perfeito. Eu tenho aqui uma notícia boa para a gente. Nós temos agora 1.032 pessoas assistindo a nossa conversa, esse debate aqui informativo. Essa é uma excelente notícia. Participe do debate, envie perguntas. Como uma pessoa que está assistindo o programa agora, a Márcia Regina, ela faz uma pergunta para a Lívia. Se o ACE poderia fazer as notificações dos casos de dengue? Bom, a notificação ela é compulsória, então, diante de uma suspeita clínica, qualquer profissional de saúde pode fazer a notificação. Né? O ideal é que seja feito um encaminhamento dessa pessoa para o atendimento, né, na unidade básica de saúde mais próxima de casa. A maior parte dos casos ele consegue ser solucionado, digamos assim, na unidade básica de saúde. Poucos vão precisar ir para as UPAs, apesar de culturalmente as pessoas procurarem, a maioria procurar direto uma unidade de pronto atendimento, né? Mas o ideal é que o agente faça esse registro, que naquele imóvel tem uma pessoa com sintomas característicos, principalmente esse agente que está informado, que ali naquela área é uma área que está tendo aumento de casos, e aí ele direciona a pessoa para o atendimento, porque nos preocupa o fato de muitas vezes as pessoas ficarem em casa sintomáticas. Então, é importante que ela procure o serviço. Dengue é uma doença que mata. Quando a gente compara o número de pessoas que adoecem com o número de pessoas que morrem, a gente pode ter a falsa impressão de que não é uma doença tão grave, mas sim ela pode se agravar. E é importante que a pessoa passe por um atendimento, mas esse papel do agente de identificar, principalmente um lar de idoso, que só mora idosos, que fica muito tempo sozinho, e orientar, né? A gente tem uma população que mais busca o serviço são as mulheres. Então, às vezes tem um homem na casa, uma criança, alguém que precisa procurar o serviço. A gente tem que fazer essa comunicação estreita com a unidade de saúde mais próxima e encaminhar essa pessoa. Eu tenho uma outra pergunta para você sobre insumos. Diante desse quadro ameaçador, se o Ministério da Saúde garante todos os insumos às UBSs, como soro, antitérmico, está tudo preparado ou estamos ainda em fase de compra, de aquisição? Regularmente, os municípios eles recebem recurso para adquirir insumos básicos da assistência farmacêutica. Então, o município recebe o recurso e quem adquire é o próprio município. O que a gente notou na epidemia desse ano é que a necessidade de receber esse insumo foi muito grande em alguns locais e que, baseado nisso, o Ministério da Saúde está deixando uma ata de registro de preços organizada aqui no Ministério para que qualquer município, qualquer gestor que queira aderir a essa ata nacional consiga fazer uma compra adicional, caso o município passe por uma situação de crise. Perfeito. Cris, nós tivemos já alguns cursos de capacitação, gestores, agora o Saúde com a Gente, teremos o Mais Saúde com a Gente. O que mais que nós poderemos adiantar que vai ser formulado uma grade de conteúdo sólida para ajudar a capacitação permanente desses servidores?
O Conasems, antes até do Saúde com a Gente, ele fez o Aedes na Mira, né? Foi um curso de formação dos trabalhadores, um curso bem voltado à identificação clínica, meio ambiente, então foi um curso bem importante. E aí agora nós acabamos de revisar o material desse curso que foi feito há alguns anos e nós vamos colocar ele no ambiente virtual, no AVA, no Mais Conasems. Todo mundo, então, pode entrar no site do Mais Conasems, no portal educacional, que em breve, né, nós vamos estar comunicando isso, a gente vai estar deixando disponível o curso que foi dado há alguns anos, que foi atualizado, a Aedes na Mira, que é voltado para capacitação com relação a arboviroses. É extremamente importante que também o Estado participe dessa capacitação nesse momento. Inclusive, nós estamos com um problema, porque alguns estados estão com muitos casos de Covid, e aí as características clínicas das doenças estão muito parecidas, da dengue e da Covid, então está se confundindo, e isso é um problema, né, que a gente tem que ficar atento. Então, é importante que os estados, os municípios se organizem com a qualificação dos profissionais que estão nas unidades básicas e nas UPAs, atendendo os pacientes para que consigam fazer esse diagnóstico diferencial, até porque a gente tem uma atuação forte após a identificação de suspeita da doença. Nós também fizemos o curso Ser Gestor para os gestores. Nesse curso, a gente orientou sobre a importância da qualificação do gestor na vigilância, na atenção básica, orientando os gestores como trabalhar as questões epidêmicas nos municípios. Como você disse, estamos agora com o curso, a segunda turma do Mais Saúde com a Gente, que é extremamente importante, como a Hilda trouxe de maneira brilhante. A integração, a maior parte do curso é feito de maneira integrada, na ideia de fazer com que o agente comunitário entenda melhor sobre as questões de endemias e os agentes de endemias saibam também trabalhar melhor com as famílias, até porque o agente de endemias é importante que ele saiba se naquela casa tem criança, como que está a situação de saúde dela, se tem idoso, porque quando ele for orientar, ele tem que aproveitar. A casa está com criança, então eu vou aproveitar para visitar a casa a hora que a criança tiver, porque as crianças têm uma adesão muito maior no cuidado da dengue do que os adultos, né? A mesma coisa do idoso. Então, se vai numa casa que o idoso tem Alzheimer e naquele momento não tá só o cuidador que vai embora logo que o dono chega. Então, será que é aquele momento? Então, por isso que a gente promoveu essa integração na formação dos agentes. Eu acho que isso foi assertivo. Eu fico muito feliz de escutar o Luiz e a Hilda aqui, que isso demonstra que realmente a gente acertou nessa integração, isso fortalece. E é isso. Então, além desses cursos que o Conasems está fazendo, o Ministério da Saúde também disponibiliza, acho que a Lívia pode estar falando melhor depois sobre isso. E, além disso, os estados sempre procuram fazer a formação, mas, mais uma vez, eu lembro que a formação tem que ser integrada, né? Atenção básica, vigilância, urgência, para que todo mundo consiga entender, porque eu sempre digo assim, quem notifica, identifica o caso suspeito é a atenção básica, mas quem faz o cuidado do bloqueio é a vigilância. Então, tem que estar todo mundo conversando e atuando. Então, se o paciente procurou a UPA, às vezes a UPA esquece de fazer a notificação, porque é uma loucura de gente para atender, e aí, passou, esqueci de notificar. Só que se não notifica, a informação não vai para a vigilância e não chega para o agente de endemias. Então, olha a gravidade. Então, quando vai fazer formação, tem que chamar todo mundo, para todo mundo entender que se não tiver comunicação, não tem uma boa ação, né? Então, por isso que é fundamental. Eu acho importante destacar esta última fala da Cristiane em relação ao seguinte: a comunicação, historicamente, ela é a mãe de todas as crises. De uma guerra, um divórcio, um desentendimento no trânsito, é sempre a comunicação que é a arma, que é aquilo que explode. Então, nesse caso, também não é diferente. Uma boa comunicação entre agentes, gestores, Ministério da Saúde, gestores federais, estaduais, pode mitigar bastante os problemas. Lívia, eu perguntei a você sobre os insumos e deixei passar aqui larvicidas e inseticidas. O Ministério está com isso já pronto? Está licitando? Como é que está? A gente tem uma série de entregas acontecendo nesse momento.
tivemos uma aquisição extraordinária, um aditivo e uma compra que nós tínhamos, que tinha sido iniciada em 2022, entregue esse ano, do Cielo, que é um adulticida que a gente usa no UBV, tanto no fumacê que passa no carro, quanto no UBV costal, que a gente pode usar em locais de bloqueio. Não tivemos desabastecimento nenhum de larvicidas. Estamos com mais 150 mil litros desse adulticida chegando agora em dezembro. Então, são uma série de entregas. A gente, no momento, não tem falta de nenhum, mas quero aproveitar essa sua pergunta para comunicar à população e todos que nos assistem que a maioria dos criadouros, eles são passíveis de remoção. Então, a gente remove o criadouro, a gente não trata. A gente trata criadouro do tipo depósito de água, uma caixa d'água, um depósito de água no nível do solo. A maioria, como a gente falou aqui no início, são criadouros para serem eliminados. E a gente só vai entrar com esses outros adulticidas se houver uma necessidade de um bloqueio de foco. Então, quando a transmissão já está muito bem instalada, a gente precisa desse aporte. Mas esses insumos, eles estão, a gente tem estoque para abastecer, sim, os locais. E também tão importante quanto falar que o Ministério da Saúde tem é lembrar que os gestores municipais elaboram seus planos de contingência e se preparam para esse período também de alta transmissão. Então, com todos os insumos que a gente vai precisar. Eu queria te perguntar sobre novas tecnologias. Eu ouvi falar de tecnologias novas, que há um pacote de novidades. O que isso vai influenciar positivamente no trabalho dos agentes de saúde, de endemias e o comunitário de saúde? Bom, as novas tecnologias, elas vêm para romper um pouco de uma atividade muito engessada que a gente segue nessa ação de dengue há mais de 30 anos. Então, essa questão de só visita casa a casa, de só fazer mobilização social, então ela vem para somar a um pacote de intervenções. É importante dizer que nenhuma delas sozinha vai resolver os problemas que a gente tem. Nós temos um grande inimigo, esse vetor ele é um grande inimigo e aí a gente precisa juntar vários esforços. E a gente está falando de quê? O município ele não tem uma transmissão homogênea de casos, geralmente você tem áreas da cidade que concentram o maior número de casos porque tem determinantes sociais que promovem ou que facilitam isso. Então, com uma estratificação de risco, se faz um plano de ação e se intensifica as áreas que a gente está chamando de áreas prioritárias, a depender do método hotspots. E nessas áreas a gente pode entrar com estação disseminadora de larvicida, onde a própria fêmea do mosquito vai disseminar o larvicida para outros locais que ela fizer a postura. A gente está falando de borrifação residual intradomiciliar em imóveis do tipo escolas, unidades básicas de saúde, locais de grande circulação de pessoas, para evitar que nesses locais, se houver uma pessoa virêmica, também não tenha um mosquito para fazer o repasse sanguíneo e transmitir para outras pessoas. Se a gente pensar uma escola com 1000 alunos que passam o dia nessa escola, eles precisam estar protegidos naquele momento. Então, uma medida de proteção que fica localizada, não tem um alcance em termos de raio de atuação, mas que protege um contingente populacional importante, que permanece grande parte do tempo nesses locais. E em locais definidos e menores ainda para a gente começar a escalonar, a gente também tem o uso da Wolbachia, que a gente expandiu para 6 novos municípios esse ano. Os municípios maiores terão um tipo de tecnologia. Esse mosquito, por exemplo, o Wolbachia deve atuar nesses maiores. E os menores? Vamos lá. A gente tem 326 municípios de grande porte no país. Grande parte da população vive em municípios de grande porte. E cerca de 48% dos casos de dengue, numa série histórica de mais de 10 anos, acontece nesses municípios de grande porte. Então, além disso, esses municípios têm uma maior capacidade de absorver uma novidade e de implementar por várias questões. E também, por outro lado, eles também têm uma maior dificuldade de fazer essa estratégia tradicional de visita casa a casa. Se a gente pensar num município muito grande, São Paulo, Rio de Janeiro, outras grandes capitais, elas não vão conseguir fazer essa visita, vamos precisar de um exército de pessoas para isso. Quanto maior o município, maior a capacidade ele tem de absorver essas novas tecnologias. A gente vai escalonar isso aos poucos e, por enquanto, a gente está falando de modelo híbrido. Então, vai ser por adesão.
Daqui a pouco, quando a gente amadurecer e tiver tido tempo suficiente de avaliar o quanto isso foi efetivo, a gente pode dizer que agora esse é o novo modelo de controle vetorial em municípios de grande porte, por exemplo. Tudo pactuado, né, com CONAS, CONASEMES, mas nessa tentativa de buscar novas alternativas para o controle vetorial. Para os municípios de pequeno porte, por enquanto, a gente mantém as ações de rotina, até que a gente tenha, então, essa maturidade para avaliar os próximos passos. Se a gente, por exemplo, vai propor a mesma coisa para municípios entre 50 e 100 mil habitantes, ou se a gente vai ficar inicialmente só com municípios acima de 100 mil habitantes. Então, o fornecimento de testes rápidos, por exemplo, será mantido em bom nível ou existe alguma dificuldade de aquisição no mercado? Como é que estamos? A gente não recomenda, o Ministério da Saúde não compra e não distribui testes rápidos para as arboviroses, né? Diferente de outras doenças, a gente tem uma variedade enorme de testes com grau de acurácia diferentes. Então, temos algumas limitações nesse momento. A gente está com a proposta junto à CGLab, a Coordenação Geral de Laboratórios de Saúde Pública do Ministério, e ao Instituto Evandro Chagas, para a gente começar um processo de validação de testes rápidos, para a gente ter informação suficiente para recomendar o uso. Então, o que a gente recomenda é a pessoa que procura o serviço de saúde que se colete as amostras para diagnóstico. A depender do período da doença, vai ser feito um teste molecular que permite identificar, inclusive, se é dengue, zika ou chikungunya, ou, a depender do período da doença, se faz a sorologia para saber qual vírus a gente está falando, qual vírus a pessoa teve contato. Eu vou passar a bola para o Luiz Cláudio e para a Hilda daqui a pouquinho, mas eu volto com outra pergunta para você. Tá bem. A previsão de alguma capacitação desses agentes para distinguir diagnósticos de chikungunya, dengue ou zika? A gente tem que fazer capacitação para todos os atores de saúde pública. Então, nós fizemos agora em outubro uma grande capacitação em uma cidade próxima a Brasília, para 210 pessoas. Nós trouxemos não só capitais, mas outros municípios que a gente está chamando de prioritários aqui para Brasília. Trouxemos os coordenadores de vigilância municipal e estaduais de arboviroses para a gente falar sobre as novas tecnologias, treinar sobre o uso da borrifação residual intradomiciliar, treinar na estratificação de risco. Fizemos agora também, há poucas semanas, uma capacitação para médicos e enfermeiros para que eles sejam multiplicadores no manejo de dengue e chikungunya para as regiões sul, sudeste e centro-oeste. Vamos fazer uma outra em fevereiro para norte e nordeste. E nós estivemos junto com o CONASEMES durante todo o período desse curso que foi ofertado, ajudando a validar materiais técnicos, participando de reuniões periódicas com o CONASEMES. Então, a gente esteve junto. À medida que a gente introduz novas alternativas de controle vetorial, a gente vai também, novamente, estar junto com os estados e com os municípios que aderirem nesse treinamento de toda a capacidade técnica que a gente tem para o controle e para a vigilância e para o manejo clínico, atingindo aí todos os trabalhadores que necessitam de capacitação. Maravilha, todo mundo unido para combater o mosquito. Luiz, que tipo de recomendação você faria para um agente de combate a endemias neste momento? A gente está quase no finalzinho do nosso programa, da nossa conversa aqui. Faz uma recomendação, meu amigo. Primeiramente, eu queria parabenizar todos os agentes, agente de saúde e agente de endemias, e também agradecer pelo curso técnico, né, que foi um sucesso. Nós não descansamos de agradecer, de parabenizar o Ministério da Saúde, o CONASEMES, né, por essa iniciativa. É tanto que as nossas entidades, nós caímos fundo disso aí e apoiamos com unhas e dentes. E o trabalho em si lá do agente de endemias, ele tem lá, ele se divide em vários, né, em várias programações, em várias atividades, né. Além do agente focal, né, nós temos o pessoal da mobilização social, né, do Núcleo de Educação e Saúde, o pessoal da borrificação, da UBV, nós temos o pessoal da zoonose, desatização, né, então nós temos todo esse grupo dividido, tá. É importante que nos municípios a gente tenha um número maior, né, de agentes de combate às endemias, porque há uma grande necessidade para que ajudar mais ainda no combate aí à arbovirose. E em relação ao nosso recado enquanto Federação Nacional para os agentes de combate às endemias, é que eles continuem firmes,
continue trabalhando, olhando para a população, defendendo o sistema único de saúde, porque a população, ela mesmo às vezes não fazendo a parte dela, a maioria das vezes, mas ela depende do nosso trabalho. Então, o nosso trabalho é de suma importância, porque se a gente não fizer esse trabalho, mesmo com esses números assustadores que a Lívia acabou de colocar aqui, se não tivesse o trabalho do agente de combate às endemias e agora com o reforço de peso dos agentes comunitários de saúde, nós estaríamos numa situação muito pior. Então, você, agente de combate às endemias, e você, agente comunitário de saúde, continue fazendo a sua parte. Continue trabalhando em prol do povo, em prol da população, em especial das pessoas que mais necessitam da nossa ajuda. Contamos com vocês. Obrigado, Luiz. Hilda, que recomendação você faz agora? Nós estamos entrando no verão, já temos planejado aí uma previsão, infelizmente, a se confirmar, de um surto grande de dengue no país inteiro. O que você fala para os agentes comunitários de saúde nesse momento? Bob, antes de mais nada, eu queria fazer aqui um retorno em relação às estratégias que já são utilizadas, que são, de fato, eficientes, né? E reforçar aqui, aproveitando a oportunidade dessa live no canal Mais Conasems, ao lado do Conasems e do Ministério da Saúde, que é preciso haver muita integração, não só do profissional agente comunitário de saúde com o agente de combate às endemias, mas até entre as secretarias. Olha, trabalhar a questão da dengue com a Secretaria de Educação é uma estratégia extremamente eficiente. Então, assim, deixo aqui essa fala, porque, de fato, a gente vivencia isso lá no território. É eficiente. O Ministério da Saúde, eu acho que tem que integrar as ações agora com o Ministério da Educação e isso sair daqui, né, a nível nacional e descer lá para os municípios, para a gente fazer os comitês, para a gente dialogar, para a gente participar diretamente dos planos, né, de ação, né, inserir os agentes de saúde e os agentes de endemias nessa construção desses planos de ação. Acho que é muito eficiente, né? Porque, de verdade, somos nós que estamos no dia a dia dentro das casas. Então, a gente sabe trazer aí, talvez, opiniões e sugestões que vão ser, por demais, importantes dentro desse processo. E que isso não seja só nessa época que o verão está se aproximando, que isso seja uma constante. Isso seja uma constante. Agora, o verão se aproximando, o perigo aumentando, é intensificar. E a nossa orientação aqui, enquanto Confederação Nacional, para os agentes comunitários de saúde, para os agentes de combate às endemias, é que, de fato, a gente possa dar as mãos mesmo, arregaçar as mangas e fazer aquilo que a gente sabe fazer. Fazer com paixão, fazer com dedicação, porque quem ganha com isso? Nós também ganhamos, porque nós seremos protagonistas de uma história, né, de diminuição, porque acabar é bem complicado. Mas a gente precisa, pelo menos, diminuir isso e sair aí como os grandes protagonistas dessa história. E isso também traz para nós valorização. O curso técnico é uma valorização, a gente precisa efetivamente colocar isso em prática, essa integração que dá muito certo, que fortalece o trabalho dos agentes de combate às endemias, que fortalece também o trabalho dos agentes comunitários de saúde. Então, a nossa missão aqui é grande. Obrigado. É dar as mãos e a luta. Maravilha, Hilda. Cris, a Hilda sugeriu uma coisa interessante, que vai trabalhar de maneira cruzada com a Secretaria de Educação e tal. A minha pergunta o Conasems poderia agir no sentido de convocar outros atores municipais via Secretaria Municipal de Saúde para participar desse mutirão para sempre? Com certeza, né? Até porque só dá certo o controle da dengue se as secretarias estão integradas. A gente depende muito do meio ambiente, da limpeza urbana, da educação, como a Hilda trouxe. Então, só dá certo se for integrado. E começando aqui a nível federal é essencial. E até a ideia da Hilda de realmente, né, MEC e Ministério da Educação e Ministério da Saúde já trazer algo, fazer alguma campanha de maneira integrada, eu acho que saiu daqui, né, Lívia? Uma ótima ideia, eu acho que a gente já pode... Isso é fácil de encaminhar, né? E com certeza o Ministério da Educação vai estar de portas abertas para isso.
E é importante também a gente dizer que, até trouxe alguns assuntos, é importante a gente abordar, muitas vezes a população ela espera o fumacê, né? Não vai passar o fumacê, começa a ter dengue, né? E a gente não indica isso é só em caso quando realmente já perdeu o controle. Então, o uso do fumacê, quando está indo para o município, quer dizer que ali já não tem muito mais o que fazer, isso não é uma coisa positiva. Então, é importante que a gente oriente isso à população, até porque pode causar problemas também até com o meio ambiente. Então, a gente pede para que o foco principal agora olhar o quintal. Dá tempo ainda da gente não precisar usar nem larvicida, nem inseticida, porque o nosso foco, como a Lívia disse, eu trouxe aqui, a maioria dos locais são passíveis de simplesmente virar o pote, tirar a água, balançar a lona e lavar o bebedouro de animal e limpar a calha. Olha que simples. Tem ainda a questão que o ovo do mosquito dura mais de um ano. Sim. Ou seja, ele pode ficar na calha seca, sim, esperando a chuva cair. Sim. Quando a chuva cair, o mosquito Isso, é isso aí. E tem outra coisa também que é muito comum, as pessoas quando começam a dar dengue, qualquer sintoma que tem, quer fazer exame para dengue, né? A maioria dos locais, quando está iniciando uma epidemia, a gente até fecha diagnóstico com critérios clínicos e epidemiológicos. Nem sempre a gente tem o laboratório, quando começa caso de epidemia, nenhum município dá conta de ficar fazendo exame de comprovação da dengue, exame de sangue. Então, muitas vezes o diagnóstico ele é fechado com critérios clínicos e epidemiológicos, né? Então, o que é o mais importante, né? Suspeitou, a gente já tem que entrar com bloqueio. E o foco de combate à dengue, é lógico, o paciente, quando ele está tendo sinais clínicos que estão se agravando, tem que ser acompanhado. A unidade básica tem que acompanhar. Isso ele vai estar fazendo hemograma, avaliando as condições clínicas do paciente e acompanhando. Mas o foco da dengue não é saber se ter um exame positivo de sangue que é dengue. O foco é não deixar a água parada, né? Então, é isso. Eu não posso ter o mosquito, porque mesmo que eu tenha dengue, alguém com caso positivo, e a gente tem situações de casos importados que vem alguém doente, né, para o município onde ainda não tem dengue, se não tiver mosquito, ninguém tem que se preocupar com o caso positivo de dengue, né? É só acompanhar e monitorar. O que eu tenho que me preocupar no meu município é não deixar o mosquito nascer. Perfeito. É isso. Lívia, diante dessa situação, existe alguma previsão de algum financiamento para os municípios de pequeno porte para esse enfrentamento? Bom, antes de falar do financiamento, acho que a gente deve estar caminhando para o fim da live. Eu quero resgatar algumas falas que foram ditas aqui, que eu achei bem importante, essa questão do agente. Nós estamos com uma Sala Nacional de Arboviroses, que foi implementada por uma portaria da ministra da Saúde, voltada para uma articulação dentro do próprio Ministério da Saúde, em termos de resposta. Então, a Secretaria Executiva está com a gente, agilizando todos os processos aquisitivos para que todos os insumos que ainda estão por chegar, cheguem no momento adequado. Nós estamos com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde, com a Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, com a Secretaria de Gestão Participativa. Estamos com todos realmente mobilizados para esse enfrentamento e nós temos momentos diferentes de resposta. A gente está chamando que a gente está num momento de preparação para que esses números que a gente prevê não se concretizem. A gente trabalha em epidemiologia com intervalo de confiança, então a gente tem uma média de casos esperados, mas nós temos um limite inferior e um limite superior. A gente quer ficar abaixo dessa média esperada, a gente quer ficar nesse limite inferior. E em determinados momentos vão se agregar aí outros ministérios, como aconteceu na época do enfrentamento do Zika. Então a gente está seguindo esse modelo e o Ministério da Educação com certeza é um dos ministérios que precisa estar conosco. Perfeito. Nós estamos praticamente encerrando aqui a nossa transmissão, mas eu vou voltar a palavra para você. Eu queria que você falasse sobre vacina. Hoje, o Instituto Butantan de São Paulo entrou com um pedido para a checagem, a eficiência de uma vacina de arbovirose, se eu não me engano, Zika, chikungunya.
Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é uma excelente notícia, afinal de contas, num programa que fala de números um pouco negativos, né? Eu vou falar da vacina e depois eu quero voltar no financiamento, que eu acabei não te respondendo. Bem, a gente está com uma vacina que foi aprovada pela Anvisa no início do ano, que passou pelo processo da Conitec, que é a Qdenga, e está aguardando a consulta pública, né, para a população. E aí a gente vai seguir todos os trâmites, se incorporar, definir quais grupos, com quais estratégias, em quais regiões. Além disso, a gente teve agora no dia 12 de dezembro esse pedido de registro da vacina de chikungunya, né, que é uma vacina que já foi aprovada no FDA e agora ela vem para ser registrada no Brasil. O Ministério da Saúde, obviamente, é totalmente favorável a termos vacinas efetivas, seguras para a população. O chikungunya é uma doença de grande preocupação porque muitos casos podem ficar crônicos e a gente trabalha com números do tipo taxa de ataque. A gente pode ter muito mais pessoas doentes de chikungunya numa epidemia do que a gente teria de dengue, muito mais pessoas sintomáticas. Então a gente vê com bons olhos e aguarda todo o desdobramento desse processo que tem que passar por todas as instâncias, assim como a vacina de dengue tem passado nesse momento. Maravilha. Posso te responder sobre o financiamento? Por favor, eu estou aguardando ansioso. A gente vem discutindo, então, ao longo, né, desse último semestre, formas de financiar e de levar aportes adicionais para os municípios para esse enfrentamento das endemias, mas com enfoque bem grande aqui nas arboviroses. E a gente conseguiu, então, fazer um repasse de aproximadamente 256 milhões de reais. São 3 componentes diferentes. É um repasse para secretarias estaduais, é um repasse para os 177 municípios de grande porte que concentram esses 48% dos casos numa série histórica bem relevante. Então, são municípios que têm todas as condições epidemiológicas para que a gente tenha um trabalho mais intensivo e que eles possam incorporar as novas tecnologias. E, além disso, o DAEVES, que é um outro departamento da Secretaria de Vigilância, Saúde e Ambiente, que cuida da política toda relacionada ao agente de endemias, fez um repasse adicional para aqueles municípios que contratavam um número de agentes além da AFC. Então, ele está contribuindo nesse gasto que o município tem e que a portaria ainda não cobria. Então, alguns municípios receberam, mas eu acredito que seja uma grande parte dos municípios do Brasil. É uma portaria de mais de 30 páginas, mas são 144 milhões voltados para essa questão de equilibrar o número de agentes de endemias e esse gasto que os municípios têm e que às vezes não está totalmente coberto pela portaria, até que a gente discuta novos parâmetros e um orçamento mais robusto para isso. Maravilha, 2 boas notícias, felizmente. O nosso tempo está se esgotando. Você quer falar uma outra coisinha, Cris, rapidinho? Eu já vou para encerrar. Vamos para o encerramento. Eu acho que a gente tem muitos desafios ainda. Até a Lívia trouxe a questão das novas tecnologias. Eu acho que a gente ainda precisa avançar isso com muita rapidez. A gente entende que o Ministério da Saúde já iniciou esse trabalho e a gente fica feliz com isso. Mas a gente precisa realmente intensificar a questão da avaliação dessas novas tecnologias que estão agora sendo incluídas em alguns municípios para ver, né, o máximo que a gente puder acelerar isso e avançar em mais municípios, melhor, porque a gente sabe que precisa desse apoio. Não quer dizer que vai acabar o trabalho do agente de endemias, ao contrário, né, ele precisa do trabalho do agente de endemias para dar certo, do agente comunitário, né, mesmo com as novas tecnologias. Então, a gente espera que isso avance, eu falo isso em nome do CONASEMS, e também estamos em conversa com o Ministério da Saúde. A Lívia trouxe aqui alguns dados financeiros, mas a ideia é que a gente avance na questão do financiamento para os municípios. Assim, a gente tem municípios de pequeno porte, tem muita dificuldade com relação a capacitação, a exames, oferta de exames, né, a insumos mesmo também para conseguir trabalhar no território. Então, sempre esse apoio é importante, mas a gente sabe que o Ministério da Saúde está à disposição, está preocupado. Essa sala que a Lívia passou aqui, que foi montada de avaliação da situação nacional, isso é extremamente importante. Então, nós estamos confiantes
que nós vamos avançar na questão do cuidado para as arboviroses no país, que o Ministério da Saúde está colocando isso como prioridade e o CONASEMES está junto nesse trabalho para fortalecer esse apoio junto aos municípios. E agradecer de coração aqui a Hilda, o Luiz, a Lívia, né, de estar junto com a gente hoje, né, Bob? Porque hoje somos nós, né, os 5.570 municípios, os trabalhadores responsáveis em estar promovendo essa mobilização junto à comunidade, e agradeço de coração. E a TV Mais CONASEMES está para isso, né, para fortalecer o SUS, para cuidar das pessoas, para melhorar realmente a vida da população do nosso país. Muito obrigado, Cris, muito obrigado, Lívia, muito obrigado, Luiz Cláudio. Muito obrigado, Hilda. Parabéns pelo trabalho integrado. Vai dar certo, vai melhorar muito. E eu agradeço também a você que nos acompanhou. Não podemos nos esquecer da nossa missão de verão, que é combater com todos os recursos possíveis o mosquito da dengue, o Aedes aegypti. Muita saúde, pessoal. Até a próxima.